Agora sim, já estou de volta para minha companheira oficial, Mariana Zacaron, e chegou a hora da gente ficar bem informado. Então vamos fazer contato com a nossa redação para saber qual é a notícia de maior impacto dessa quarta-feira. E quem está lá é o Vitor Ferreira. Então bom dia, Vitor. O que você traz aí de destaque para a gente? Bom dia, Roberta. Bom dia, Mari. Bom dia, pessoal de casa. Brasília vai ser a primeira capital do país a ter a rede 5G de telefonia móvel. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o sinal começa a ser liberado hoje. Vamos conferir o VT. O Felipe trabalha numa empresa que cria jogos eletrônicos e está ansioso pela chegada do 5G no Brasil. A própria realidade virtual, né, ela vai poder acontecer agora com muito mais facilidade em vários lugares diferentes, não só preso no seu computador, né? Agora sem fio, né? Você vai ter essa experiência muito melhorada. Ele vai possibilitar um avanço da nossa capacidade industrial, do nosso desenvolvimento de equipamentos muito grande, né? Ele vai trazer algumas possibilidades de carros autônomos, de telemedicina. A tecnologia de conexão móvel de quinta geração, o 5G, vai permitir conexões 100 vezes mais rápidas que o modelo anterior. Mas para que se torne uma realidade, é preciso investimentos em infraestrutura, como a adequação de postes, dutos e mais antenas. Outro requisito é a reorganização das frequências de ondas que serão utilizadas no 5G. Atualmente, parte da faixa de 3,5 GHz também é ocupada para a transmissão do sinal das TVs parabólicas. Para não interferir, o serviço será transferido para uma outra banda, a KU, o que demanda a instalação de filtros de proteção nas antenas geradoras. O prazo para essa adaptação era até 30 de junho, mas foi prorrogado. Tínhamos um prazo que era até dia 30 de junho para garantir a limpeza dessa faixa nas capitais, mas devido aí a problemas de importação, de logísticas que ocorreram devido à pandemia, problemas com a aduaneira, então a gente teve um atraso. Isso foi sinalizado ao Conselho Diretor, que possibilitou aí, era uma cláusula edital, permitir mais 60 dias para que tudo esteja adequado. Antes da entrada em funcionamento do 5G nas capitais, agora previsto para o final de setembro deste ano, também será necessária a troca dos receptores de antenas parabólicas em pelo menos 18 milhões de residências pelo país. Famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal vão receber um kit gratuitamente. Nós já identificamos que são em torno de 10 milhões de domicílios no Brasil que são aptos a receber o kit de banda KU. Também é necessário distribuir esses kits para os domicílios para continuar com o direito de receber o sinal aberto e gratuito de diversos canais de TV. Em Brasília, o 5G deve ser ativado nesta quarta-feira, dia 6 de julho, quase 2 meses antes do prazo. As próximas capitais devem ser Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo ainda neste mês. Nas cidades com mais de 500 mil habitantes, o 5G deve chegar até julho do ano que vem. A expectativa é que a nova tecnologia esteja disponível em todos os municípios brasileiros até 2028. Também está prevista para essas capitais a distribuição dos decodificadores da banda KU para a população de baixa renda que usa antenas parabólicas que ainda operam na banda C. Meninas? Vitor, aproveitando sua presença aqui hoje, você já consegue adiantar para a gente aí quais vão ser os destaques do Diverso em Rede de mais tarde? Claro, Mari. O Diverso de hoje, ele vai falar sobre o aumento de profissionais no setor da indústria criativa no período de pandemia. Isso porque um levantamento que foi feito recentemente pela Federação das Indústrias do Estado de Rio de Janeiro, ele identificou uma alta de quase 12% nessa área entre 2017 e 2020. Mas a distribuição do setor foi desigual, com o número de vínculos vitalícios em tecnologia crescendo em quase 13% e caindo em quase 11% em mídia. Outra notícia para mais tarde, meninas, é que o relatório divulgado na última terça-feira pelo OCDE mostra que no mês de maio o Brasil esteve na lista de maiores inflações do mundo. O documento aponta que a inflação foi impulsionada em grande parte por preço de alimento e de energia. Então aí fica o convite para quem quiser acompanhar a gente mais tarde no Diverso em Rede para ver essas notícias e mais às 9 horas da noite aqui na Diverso. Você pode assistir a gente pela TV, pelo YouTube ou pelo nosso site, o diversa.tv, que tem programação ao vivo 24 horas. Mari Roberta?
Vitor, muito obrigada pela sua participação hoje. E aproveitando que na primeira parte, né, da sua informação você falou sobre o 5G, esse vai ser o assunto do Manhã Diversa de segunda-feira. Então também fica o convite para o pessoal de casa que está aí na dúvida, né? Será que meu celular eu vou ter que trocar? Todas essas dúvidas a gente vai esclarecer na segunda-feira. Então muito obrigada, Vitor, e amanhã você volta com mais informações pra gente. E a gente sempre fala aqui no Manhã Diversa sobre a importância da prática de exercícios físicos, né? Mas tem uma outra parte do nosso corpo que também precisa estar, né, sempre em movimento para manter a forma, o nosso cérebro. De acordo com especialistas, o órgão deve ser entendido como um músculo, que vai enferrujando e perdendo sua funcionalidade caso não seja exercitado. Por isso, a gente também deve sempre fazer ginástica para o cérebro. E quem vai falar mais sobre isso pra gente é o neurologista Emerson Santos, que já está aqui no estúdio com a gente. Emerson, bom dia, um prazer te receber aqui hoje. Bom dia, Roberta, bom dia, Mari. Agradeço também a presença aqui. E a gente vai conversar justamente sobre isso, né? Como que funciona aí a dinâmica do nosso cérebro, como que ele atua, o que a gente pode fazer para poder, de certa forma, treiná-lo para um futuro que talvez a gente se depare com algumas perdas. Com certeza. Gente, muito se fala de ginástica física, né? Ir na academia, malhar todos os dias, mas por que não também movimentar, malhar o nosso cérebro, né? Então, por isso que a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto hoje. E para começar, o que acontece com o cérebro quando a gente está aprendendo aí algo novo, movimentando? Sim. O nosso cérebro, ele funciona, a gente sabe, que por meio de conexão de neurônios. Então, são vários neurônios, né? As redes neuronais. Os neurônios se ligam uns com os outros, transmitem impulsos elétricos e existe no cérebro uma característica muito interessante, que é o que a gente chama de neuroplasticidade. Tem alguns órgãos do nosso corpo, por exemplo, o fígado, que quando acontece uma lesão em uma parte desse órgão, a vizinhança, a redondeza, ela regenera, ela forma um novo tecido para cumprir aquela função. No cérebro isso não acontece. O cérebro ele é muito especial. O neurônio é uma célula extremamente única e diferenciada. Então, a partir do momento que tem a morte de um neurônio, não tem como entrar um novo neurônio no lugar. Mas, por outro lado, a redondeza consegue se modificar para cumprir a função daquele neurônio que foi perdido. Isso é o princípio da neuroplasticidade. E todas as vezes que a gente estimula esse cérebro, eu dei o exemplo, por exemplo, de uma parte que morreu, mas também dentro do estímulo natural, o que a gente está fazendo é estimulando um neurônio a se conectar com novos neurônios. Então, para cada memória nova formada, para cada coisa que a gente aprende, seja uma memória ou uma atividade motora, são novas conexões, essa plasticidade. Um neurônio que está lá se conecta com outro para dar conta de uma nova função, para desempenhar aquilo de uma forma melhor, mais rápida, mais eficiente. Então, o processo de aprendizagem, na verdade, ele é uma forma do cérebro se conectar mais com os neurônios, um neurônio se conectar mais com neurônios ao redor. E aprender coisas novas pode ajudar a prevenir doenças, né? Você pode dar alguns exemplos? Sim. Igual a gente estava conversando, aprender, o processo de aprendizagem sempre vai ser um estímulo a formar novas sinapses, novas conexões. E a gente sabe que diante das doenças neurodegenerativas, que são aquelas que acontecem principalmente a partir dos 60 anos de idade, já na fase aí, senil, existe uma morte neuronal que ela é acelerada em relação ao que já existe naturalmente fisiológico. Essas conexões novas, elas criam o que a gente chama de reserva cognitiva. O principal momento da vida no qual criar conexões no futuro vai levar a uma, talvez, prevenção ou alentecimento, a gente não tem isso certo, definitivo hoje dentro da ciência, é o momento enquanto a gente ainda é jovem. Então, hoje, quando a gente pensa em fatores de risco que podem ser modificados para diminuir a chance de demência no futuro, a gente tem o grande fator de risco educação na idade jovem, ou seja, aumentar o nível de escolaridade, de instrução. Quanto mais escolaridade e instrução a gente tiver, principalmente na fase jovem, a gente previne no futuro criando essa reserva cognitiva. Um cérebro que se conectou muito.
Emerson, afinal de contas, então, como exercitar o cérebro diariamente? Quais atividades aí você indica para a gente começar a incluir na nossa rotina? Sim. O cérebro, ele é um órgão aí que a gente diz que ele está conectado a tudo, ele conecta tudo do nosso corpo ao meio externo. E se a gente for pensar, por exemplo, seja da unha do pé até a raiz do cabelo, existe uma terminação nervosa naquele pedaço. Então, o cérebro, ele está, lógico, dentro do nosso crânio, mas os prolongamentos, assim dizendo, estão espalhados no corpo inteiro. Então, qualquer estímulo novo, qualquer sensação nova, cria um estímulo novo que vai chegar no cérebro e vai gerar lá alguma modificação. Então, sendo mais prático até, né? Quando a gente se empenha em uma atividade nova, seja uma atividade cognitiva, uma atividade que leve a esforço mental, por exemplo, criar planos de uma viagem, fazer um planejamento de férias, ou ainda mais prático, aprender um novo idioma. Então, uma atividade mental, cognitiva, ou ainda uma atividade motora, aprender a andar de bicicleta é uma coisa que em geral a gente aprende na infância, né? Mas assim, se for adulto e não souber andar de bicicleta, aprender também. Vai ser um grande estímulo motor que a gente vai criar, assim, explosão de novas sinapses, novas conexões no cérebro. Então, a princípio, não existe uma regra, faça isso, isso, isso. Novidades para o cérebro vão ser sempre encaradas como desenvolver novas sinapses. Você falou aí de andar de bicicleta, aprender a patinar também conta? Com certeza. Então eu também, então, que eu tô nessa missão aí de aprender a patinar agora. E uma outra coisa que muita gente fala, né, que a gente sempre escuta, é dos benefícios da leitura, né? Afinal, a leitura realmente traz esses benefícios para o nosso cérebro, quais são eles? E existe uma quantidade, mesmo um pouquinho, já faz a diferença? Sim. Pensando aí, até trazendo para o exemplo anterior que a gente falou da bicicleta ou do patinar, a atividade motora a gente entende como deslocar o corpo, mas na verdade aquilo está tendo estímulo de equilíbrio, estímulo de controle de força, estímulo que a gente chama de propriocepção, localização no espaço, né? E a leitura, ela é uma fonte muito grande e muito fácil e acessível de informação, porque o tempo todo a gente consegue ler e captar informações novas a partir da leitura. A leitura, sem dúvida, vai ser aí uma grande via de aquisição de conhecimento. A gente, às vezes, fixa muito em leitura como leitura técnica, aquela coisa, por exemplo, saiu um tratamento novo para doença de Alzheimer ou doença de Parkinson. Eu leio um livro técnico, eu leio um artigo tentando aprender aquilo. Mas existe a leitura literária, que é aquela leitura que você lê, que é agradável, é prazerosa, que ela estimula a imaginação. Então você lê, imagina aquele contexto todo, ou seja, entrou o estímulo pela via visual da leitura, mas você ativou uma outra via, que é a da imaginação. Você cria um contexto, você passa a querer ler alguma outra coisa relacionada àquilo que você imaginou, você se encanta por aquele autor. Então, leitura sempre vai ser um excelente exercício. Eu tô bem, então, porque eu acho que eu tô sempre querendo você também, Roberta. Você, Roberta, sempre na hora do almoço com um livrinho ali, tomando um sol. Tô tentando resgatar esse hábito. Também esse hábito. É um hábito muito bom de várias formas, né? Além de exercitar o cérebro... Estimula várias coisas, com certeza, a gente ainda consegue conhecer novas coisas com esse hábito, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua falando desse assunto para ajudar o pessoal de casa a aprender um pouco mais sobre como exercitar o cérebro. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, já pode mandar também no nosso WhatsApp que aparece aí na tela para você. A gente volta já já. Nos dias 14 e 15 de julho, a Prefeitura de Betim vai oferecer um curso sobre o sistema GIS Online para contadores e profissionais da área contábil. O GIS Online é usado por empresas e MEIs para a emissão de notas fiscais do município. São 60 vagas divididas em 2 turmas de 30 alunos. O curso começa às 9 da manhã e tem 8 horas de duração. Os interessados podem se inscrever no link que aparece aí na tela.
Manhã Diversa está de volta e a gente continua a nossa entrevista sobre ginástica para o cérebro, que são exercícios mentais capazes de fortalecer a nossa capacidade cognitiva. E quem está aqui com a gente é o neurologista Emerson Santos. Emerson, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui hoje. E agora vamos então para o caso da pessoa não exercitar o cérebro, né, constantemente, enfim. O que acontece se a gente não consegue fazer isso de forma assim constante? Sim. O fisiológico é que a gente envelheça. O que eu sempre explico para os pacientes, às vezes o paciente chega, por exemplo, com uma queixa de uma alteração leve, discreta da memória ou então de algum outro domínio cognitivo, é que eu dou um exemplo bem prático, né? Aos 60 anos de idade, não vai ter, por exemplo, o bíceps que tinha aos 30 anos de idade, não vai ter a facilidade em carregar um peso que tinha aos 30 anos de idade. Da mesma forma, a pele também vai estar envelhecida com traços, marcas lá decorrentes da idade. O coração não vai estar do mesmo jeito, o rim também não. E com o cérebro não é diferente. O cérebro, à medida que o tempo passa, o envelhecimento fisiológico traz para ele o que a gente chama de uma taxa de atrofia anual que é esperada. Então existe aí como se fosse um encolhimento do órgão. E essa atrofia, ela traz alguns leves prejuízos que são esperados para a idade. Então, à medida que há o envelhecimento, começa sim a surgir algumas dificuldades. Desculpa. E aí, tem como a gente tentar... O envelhecimento ele vai acontecer, mas tem como a gente prevenir algumas coisas, né? Assim, se eu não exercitar o mínimo, sei lá, assim, aí o cérebro ele é capaz de ficar, talvez, não sei mais... Ser ainda mais grave, né? Sim, ótimo. Então, essa taxa de atrofia, ela vai acontecer. Isso é um envelhecimento normal. Natural, né? Natural. Mas a gente consegue, sim, criar aquilo que a gente conversou agora mesmo, chamando de reserva cognitiva. Quanto mais reserva cognitiva existir, quando essa atrofia começar a caminhar, talvez até de uma forma acelerada, se a gente considerar um processo patológico, neurodegenerativo, uma doença de Alzheimer, uma demência frontotemporal ou qualquer outro processo demencial, é como se a gente pudesse pensar que existe um cérebro que ele chegou com muitas conexões e aquela doença começou a remover algumas, mas as que tem são tantas, porque a pessoa conseguiu conectar tanto, que aquilo dá conta de diminuir a carga de sintomas. Então, o exercício do cérebro e outras medidas, claro, aí de qualidade de vida, né? Só aproveitando para fazer um parênteses, se a gente tiver que falar em medida de qualidade de vida, que vale a pena para tudo em medicina e para a saúde do cérebro, é indispensável, é atividade física, alimentação regular e uma alimentação balanceada, e ainda controle de fator de risco cardiovascular, que é controle de pressão alta, diabetes, tudo isso. Então, a gente conseguindo controlar esses fatores e tendo criado uma boa reserva, essa taxa de atrofia acontecendo vai diminuir a quantidade de sintomas. Então, a gente já entendeu aí que é normal realmente acontecer isso com o tempo, mas a gente quer tentar prevenir, né? A gente já viu aí também alguns hábitos que podem ajudar a gente a exercitar nosso cérebro, manter ele ativo. E aí, o que você indica, então, para esses casos de diminuir o esquecimento, né? Existem exercícios que a gente pode inserir no dia a dia também, exercícios que a pessoa que às vezes já está sentindo, que está com a memória aí um pouco prejudicada, possa fazer? Sim. Essa é uma pergunta muito interessante, Mariana, porque existe hoje essa necessidade que a gente tem de prevenir problemas e criar um máximo de qualidade de vida para o nosso futuro. E tem programas aí de exercício para a mente que eles ajudam sim, mas eles ajudam criando essa reserva cognitiva. Então a gente consegue hoje ter recomendações que são de qualidade de vida e essas recomendações gerais conseguem, por exemplo, garantir que no futuro chegue de uma forma melhor. Vamos tentar deixar isso um pouco mais prático. Se a gente considerar fatores de risco estabelecidos, reconhecidos para a evolução de processos demenciais e perda cognitiva, a gente tem, por exemplo, a depressão. A gente sabe que depressão no idoso, uma vez que ela acontece, aquilo é um fator de risco que aconteceu para que aquele idoso evolua com um processo demencial no futuro. E
A forma como a gente teria, por exemplo, de prevenir um quadro de depressão é fazendo com que aquele idoso se engaje em atividades que sejam prazerosas, geradoras de prazer. Então eu sempre falo que mais importante do que ter uma rotina de talvez exercícios como a gente ouve muito falar, palavra cruzada, caça-palavra, xadrez, mais do que ter essa rotina ou até programas estruturados que a gente sabe que estão disponíveis hoje também de tantas vezes na semana vai e faz essa rotina nesse lugar com exercícios para a mente. O principal é ter atividades que sejam prazerosas. Então, às vezes o paciente pergunta, vale a pena entrar nesse programa de treinamento cognitivo? A minha resposta é sempre, se isso agradar ao paciente, seja idoso ou até um jovem, agradar, gerar prazer e não for em hipótese nenhuma incômodo, sim. Mas eu não obrigo a gerar a demanda dele estar lá fazendo aquilo. Tem que ser uma coisa prazerosa. Eu acho que isso é o mais importante. Com certeza, porque não adianta nada passar raiva fazendo aquela coisa, né? Não queria estar fazendo essa caça-palavras, não gosto disso. Sim. E tá todo dia fazendo. Então, e também acontece, Roberta, eu já tive experiências com, por exemplo, o idoso que falasse, não, minha filha me obriga a finalizar revistinha de caça-palavra, finalizar a revistinha de palavra cruzada tantas por dia, por semana. E você via que aquilo gerava um incômodo. Então aquilo não está trazendo bem-estar, qualidade de vida, e aquilo não está cumprindo o papel de prevenir no futuro uma evolução para um problema negativo. E quando a gente fala então desses exercícios, a gente se pega muitas vezes indo para esses que são mais comuns, né? Caça-palavras, jogo da memória. Mas não é só isso que exercita o cérebro. Como você falou na primeira parte da nossa entrevista, eu acho importante resgatar. Por exemplo, planejar uma viagem, viajar também é um ótimo exercício para o cérebro. Quais são os benefícios aí? O que a gente pode trabalhar enquanto a gente está elaborando essa viagem, até na viagem mesmo? Sim, sim. Viajar sempre vai ser aquela coisa que ninguém está viajando, planejando uma viagem para ser uma coisa desagradável. Então a gente já começa pensando, planejar uma viagem é você fugir da rotina, é você criar aí expectativa e planejamento de uma experiência que seja agradável. E a gente pode até dizer que diante da rotina que às vezes é muito tumultuada, muito corrida que a gente tem, a gente criar essa viagem, essa quebra, essa fuga da rotina, isso faz com que o cérebro esteja em contato com até substâncias novas, né? Neurotransmissores novos que vão gerar prazer, trazer satisfação. Então, viajar sim é uma experiência super agradável, super prazerosa, né? Vale aqui citar até um exemplo que eu tive essa semana, que a gente está conversando sobre prevenção, sobre talvez quadros leves que tenham aí alguma queixa cognitiva leve. A gente não está falando, por exemplo, em pegar um paciente que tenha um estado demencial, um comprometimento cognitivo muito grande, colocar ele para viajar. Isso de forma alguma. Essa semana eu tive um atendimento que foi um paciente com uma demência avançada e programaram uma viagem para o exterior. E a viagem foi assim, terrível, mas porque a gente sabe que existe uma rigidez, uma falta de flexibilidade nesses pacientes pelo processo da doença já estabelecido. Não é esse o caso. Não estou pedindo que ninguém aí viaje sem orientação médica, não. Mas com certeza viajar para estimular o cérebro saudável vale muito a pena. E os polivitamínicos, eles ajudam mesmo? A história dos polivitamínicos a gente tem até que tentar explicar um pouquinho mais, né? Na medicina, hoje, a gente tem intervenções, seja medicamentosas ou até terapêuticas, por exemplo, exercício físico, que elas têm uma validade, um benefício muito bem comprovados. Então, por exemplo, a gente está saindo aí da pandemia com todo aquele tumulto que teve no início de o que serve, o que funciona, use isso ou não. E, na verdade, aquilo mostrou para o público uma coisa que sempre existiu na medicina em todas as áreas, as dúvidas referentes à eficácia e benefício de uso de intervenções. E os polivitamínicos, a gente não tem comprovação de que existe benefício claro do uso deles. Então, seja reposição ou suplementação em doses altas de algumas vitaminas, isso não é comprovado que vai prevenir
nem retardar a evolução de processos aí de perda cognitiva ou processos demenciais. É claro que tudo tem que ser muito bem ponderado, é caso a caso, mas não existe essa regra, porque às vezes é muito comum a gente ver, é necessário o uso de polivitamínico ou de fórmula tal, porque isso previne ou retarda. Não, isso nunca foi comprovado. E existe, só aproveitando o momento, comprovação até de toxicidade grave à reposição de vitaminas em doses elevadas. Então isso tem que ser uma medida com muita cautela. E aqui na nossa conversa a gente já mostrou para o pessoal de casa que tem outros caminhos, né, de fazer aí, de exercitar, de fortalecer o nosso cérebro. E a gente preparou uma arte com uns exercícios que eu achei bem interessante para o pessoal também, né, porque como eu bem disse, a gente falou sobre caça-palavras e não sei lá o que, mas tem como a gente fazer coisas meio diferentes, que são os exercícios neuróbicos, né, para praticar no dia a dia. Escovar os dentes com a mão não dominante, né? Fazer um caminho diferente para ir ao trabalho, porque aí a gente vai estimular, né? Várias outras, ver coisas novas, né? Enfim, vestir de olhos fechados a roupa, usar o relógio de pulso no braço oposto, tentar escrever com a mão não dominante. Então são uma série de exercícios aqui que a gente separou para passar para o pessoal de casa também e mostrar que quando a gente fala de exercício para o cérebro, existe aí milhares de opções, né? A gente não precisa de ficar nas clássicas que talvez nem vão trazer prazer para a gente fazendo isso, né? E aí eu queria que você falasse então um pouco mais sobre como esses exercícios, eles são exercícios também para o cérebro, né? Como, por exemplo, escovar o dente com a mão não dominante. O que isso vai fazer de diferente no nosso cérebro? É mesmo uma boa opção para a gente fazer aí no dia a dia? Sim. A gente até pode aqui retomar a resposta da pergunta anterior, que foi em relação àquilo que a gente tem como comprovação de que funciona, aquilo que vai efetivamente prevenir ou alentecer, lentificar um processo de perda cognitiva, um processo demencial. Não existe hoje comprovação de que nenhum treinamento cognitivo, nenhuma série de exercícios vai melhorar ou lentificar essa perda. Isso não é matemático, não existe. O que eu geralmente oriento aos pacientes é agradável, é prazeroso, faça. E essas atividades, elas são, de certa forma, agradáveis e prazerosas. Então, eu até em casa, com a Belisa, que é minha esposa neurologista também, a gente fala, hoje a gente vai comer com um talher na mão trocada. E é super difícil, né? E todas as outras também são aí desafios que você lança ao seu cérebro para que ele aprenda a contornar aquele desafio, aquela situação, criando como se fosse uma nova via. Roberta, eu vou até aproveitar e adicionar um outro exemplo aí, que seria o exemplo de prática de exercício físico, como a dança. A gente sabe aí que, trazendo para a doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson ela é uma doença que gera inicialmente um comprometimento motor, que é aquela perda da destreza dos movimentos. E é muito comum, eu acredito que todo mundo já viu um paciente com doença de Parkinson, né, já conheceu uma pessoa no caso, e aquela pessoa ter a dificuldade, por exemplo, de andar, da marcha. Isso faz parte da doença. E é comprovado, cientificamente comprovado, que é benéfico esse paciente entrar em atividades de dança. Porque se a gente for pensar no nosso cérebro, ele cria vias de conexão de neurônios mesmo para efetuar as atividades. Na doença de Parkinson existe a via motora principal e aquela via começa a ser danificada pelo processo da doença. Quando o paciente aprende a dançar, incrivelmente, ele desenvolve uma nova via, ele desperta uma nova via de movimento. Então é muito comum, por exemplo, o paciente ter uma recuperação motora, começar a ter uma melhor movimentação. E isso é muito interessante no consultório, o paciente que às vezes ele trava no chão e ele não consegue mexer, porque ele está usando aquela via principal. Aí você vira para ele e fala, imagine como se estivesse dançando e ele consegue de novo andar. Imagina que você está pulando um obstáculo e eu ponho o pé na frente e ele consegue pular o meu pé e continuar andando. Então a gente vê como que o cérebro cria aí estratégias incríveis para poder contornar um problema. É a história da neuroplasticidade que eu falei lá no início. Então, o exercício é o que não falta, é exercício prazeroso, né? A gente está falando aqui de dança, de planejar uma viagem, a gente está falando de fazer um caminho diferente para ir no trabalho, né?
de talvez fazer esse desafio também em conjunto com algum amigo ou com um parceiro de, por exemplo, como você disse, escovar os dentes com a mão não dominante. Então, assim, vamos usar a criatividade também na hora de pensar em exercícios para o nosso cérebro, né? Sim. Olha, infelizmente nosso tempo está acabando, né, Roberta? Porque esse é um assunto muito interessante. A gente, né, descobriu aí várias coisas sobre o nosso cérebro, a habilidade que o nosso cérebro tem. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pelas dicas valiosas. E fica aí pro pessoal de casa, né? Vamos botar em prática, né? Com certeza. É isso, Manhã Diversa tá terminando, então muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação nessa quarta-feira aqui com a gente. E não se esqueça de ficar ligadinho no site e também nas redes sociais da Diversa. Por lá você fica sabendo dos temas da semana, pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados e também rever os conteúdos que você mais gostou. Fique agora com o programa Meu Pedaço do Brasil. E logo mais às 9 da noite tem o jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Até lá! Te espero!